Olá, pessoal. Então, conforme combinado, a gente vai continuar essa aula sobre classificação de redes de comunicação. E vamos agora dar um enfoque mais nas redes LAN, MAN e WAN, falar um pouquinho sobre essas redes e depois finalizar essa aula dizendo o enfoque da disciplina é esse ponto aqui. Tá? Então, as redes LAN vai ser o tipo de rede que eu menos vou comentar, porque é o que vocês mais têm contato, que é o que vocês usam, né? Mas basicamente elas são redes privadas, que geralmente elas operam confinadas numa certa região física, né? Então eu vou considerar uma universidade, uma empresa, ou até mesmo uma casa, né? Uma indústria. E elas têm algumas características que são desejadas para esse tipo de rede, sendo que uma delas é taxa de transmissão alta, né, alto desempenho, então taxas acima de 10 megabits por segundo ou superior. Né. Na verdade, 10 megabits por segundo era mais comum quando a gente usava a rede de cabo coaxial. Né. Pois é, pessoal, então antigamente as placas de rede eram com cabo coaxial, né, numa rede circular, depois uma rede em anel, depois a gente vai falar sobre isso. E depois elas foram migrando para o padrão Ethernet, né, que a gente utiliza ou 100 megabit ou 1 gigabit por segundo como sendo o mais comum. Né. Então, em geral, esse tipo de LAN é utilizada para conectar computador pessoal, dispositivo eletrônico, mas isso já evoluiu muito, né, para aplicações industriais também. Né. Então, antigamente as redes industriais elas eram muito particulares e todas as camadas diferentes de uma rede TCP/IP, e cada vez mais a rede ou o protocolo TCP/IP e a conexão Ethernet veio para a indústria, né, por questões de padronização. Né. Então ela é muito mais hoje do que uma rede para conectar computadores e dispositivos eletrônicos. Né. Em geral, essa conexão é por meio cabeado, né, ou por meio sem fio. Em geral, elas têm tamanho limitado, e ter tamanho limitado é bom pelo motivo de que eu conheço o pior caso do tempo de transmissão, né, com uma certa antecedência. Então eu consigo, de certa forma, algum determinismo quando eu estou trabalhando numa rede LAN, principalmente as redes LAN baseadas em Ethernet. Né. Então existem alguns protocolos que trabalham diretamente o protocolo de aplicação em cima de Ethernet, sem se preocupar em roteamento, para atingir alto desempenho. Então, um local que é bem comum a aplicação desse tipo de protocolo é em subestações de energia elétrica. Se eu não me engano, um dos protocolos se chama GUS. As redes LANs elas costumam ter baixa latência. Tá? Então, eu coloquei aqui nunca mais do que algumas dezenas de milissegundos. Né? Em geral, a ideia é que você tenha menos de 1 milissegundo. Né? Isso é uma latência possível para uma rede LAN. E os erros de transmissão são bem raros. No entanto, pessoal, eu botei aqui uma brincadeirinha, desconsiderem a rede da UTF-PR. Ela tem que ser bem projetada, né? Então, se vocês pegarem alguns blocos da UTF-PR, a gente não consegue pegar IP, né? E daí tu entende por quê? Porque o protocolo utilizado, né, o DHCP para pegar o IP, ele é UDP, e então vocês não vão ter confiabilidade nessa transmissão de dados, e se perder um pacote, perdeu. Né? E daí o protocolo tenta depois um tempo, não chegou o pacote ainda, então tenta pedir de novo. Né? Então acontece bastante na rede da UTF-PR perda de pacotes e latências altas. A latência é muito variável. Então às vezes a gente tem latência de muito poucos milissegundos, e às vezes a latência está lá em 80, 100 milissegundos. Né? Então, pensem que a rede LAN tem essas características quando bem projetada. Né? Então, as latências de redes com fio geralmente são menores, né? E a taxa de transmissão também é maior em redes com fio, principalmente porque o meio
sem fio, né, ele tem o problema de interferência, colisão. Nós temos um espectro só, né, na faixa de 2.4 GHz ou 5 GHz, que é o ISM que a gente comentou, né, e trafega ali também informação Bluetooth, informação WiSAN, quando tiver esse tipo de comunicação. Existem redes Wi-Fi, se tu pega um prédio, né, cada apartamento tem a sua rede Wi-Fi, então vocês têm interferência de uma rede na outra, e tudo isso prejudica o envio de sinal, ou a confiabilidade, né, da manutenção da estabilidade da taxa de transferência da latência. Sem falar que é muito mais fácil transmitir um dado por um fio do que transmitir um dado pelo ar, né? E vocês devem ter contato bastante com redes do tipo Ethernet, que são o tipo de rede mais tradicional aí, utilizado em LANs. Bom, obviamente, né, pessoal, assim como eu tenho LAN, eu tenho redes LAN sem fio, as Wireless Local Area Networks, né, que é o nosso tradicional, talvez o principal representante do nosso tradicional Wi-Fi que a gente usa em casa, né, que em geral tem cobertura aí na faixa de algumas, ou de uma centena de metros, né? Dificilmente passa disso. Então, essas redes, de maneira genérica, né, essas redes Wireless LAN, elas podem ser organizadas a partir de uma base central, né, ou elas não ter base central, e nesse caso elas são denominadas ad hoc ou MANET, que são as Mobile Ad Hoc Networks, né? Depende muito se vocês têm esses dispositivos se movimentando ou não se movimentando, né? Então, quando vocês têm movimentação, quando é mobile, vocês têm as MANETs. E essas redes, elas se chamam ad hoc porque elas são redes sem fio que dispensam o uso de um ponto de acesso comum, né? Então, cada dispositivo na rede, ele opera como se fosse um roteador e consegue encaminhar os pacotes de dados para outros dispositivos, né? Em geral, a nossa rede wireless de casa, ela tem o dispositivo central, o roteador, né, ou o AP, né, que a gente chama, que distribui a conexão de rede. Agora notem, pessoal, que algo interessante de perceber é que uma wireless LAN pode ser ad hoc ou MANET, mas as WPANs também podem ser. Inclusive, é muito mais comum que as WPANs sejam ad hoc ou MANET, né? Então, é importante destacar que esse conceito aqui de ad hoc ou MANET não é vinculado a wireless LAN, né? Ela também pode ser aplicado às wireless PANs, né? Quando a gente sai do contexto de uma empresa, de uma casa, de uma universidade, né, a gente entra no contexto das MANs, né, que são as Metropolitan Area Networks. Então já são redes que a ideia é a cobertura de pelo menos uma cidade, né? Então como é que eu formo uma MAN? Em geral é uma conexão de várias LANs, né, que são unidas em linhas de backbone, né? Backbone eu poderia traduzir como a espinha dorsal, né, a nossa coluna, o nosso corpo, né? Que, queira ou não queira, é um canal ali para o trânsito das inervações do corpo, né? Então, se eu pensar em backbone em comunicação, eu tenho um ponto de conexão de várias LANs e isso interconecta as LANs, né? Então, é por isso que ele é chamado de backbone, né? Então, o exemplo talvez mais simples e mais conhecido de uma MAN que eu posso usar como exemplo é a rede de televisão a cabo que se espalhou em muitas cidades, né? Então, por que eu posso chamar isso de MAN? Então, pensem num cenário em que eu tinha uma recepção muito ruim de TV aberta há anos atrás, né? Ou eu tinha um cenário em que eu tenho poucos canais sendo transmitidos como uma rede de TV aberta, né? Então começou a surgir empresas que colocavam, por exemplo, uma antena parabólica,
né, uma grande antena, que fazia a recepção desse sinal de TV e espalhava esse sinal de TV por cabo nas cidades, né? Então, começou dessa forma, e depois começaram a surgir os canais de televisão de TVs proprietárias, né? E essa tecnologia se espalhou, mas isso não deixa de ser uma MAN, né? Mas talvez algo muito mais próximo da gente, as MANs, exemplos de MANs, são provedores de banda larga numa cidade, né? Inclusive os que são derivados da TV a cabo, porque inicialmente o serviço de TV a cabo começou para a TV, mas depois se aproveitou o mesmo cabo, né, ou uma faixa de frequências dentro daquela banda disponível dentro do cabo, para transmitir sinal de internet, né? E nesse caso as operadoras de TV a cabo passaram a ser provedores de banda larga também para as residências, né? Mas o próprio sistema de DSL e ATM, né, que são outras formas de distribuição da internet, são exemplos de MANs, né? Mas se eu pegar o conceito genérico de MANs, né, eu posso dizer que as MANs elas foram criadas para interligar LANs, por exemplo, de vários escritórios de uma empresa que são dispersos numa cidade, né? Imagina, se eu pegar a própria UTFPR Curitiba, ela tem vários campos, então eu posso dizer que eu tenho uma MAN conectando as LANs desses campos, né? Que é outro exemplo que eu coloquei aqui. E eu tenho as wireless MANs, né, que são redes que têm como sua principal representação o padrão ou o protocolo de comunicação, como vocês bem queiram se referenciar, o WiMAX, né? Então é uma tecnologia que a gente não tem tanto contato ainda, mas ela é uma forma de prover, por exemplo, internet ou até mesmo sinal de TV de forma sem fio, né, como vocês podem ver na imagem aqui, numa tecnologia de um para muitos, né? Então eu tenho lá um provedor com uma antena na cidade que distribui esse sinal de forma sem fio para N residências ou empresas. E eu poderia ter um provedor, por exemplo, aqui em Pato Branco, distribuindo esse serviço por WiMAX, né? Apesar de não ser tão comum, né? Então esse WiMAX é um acrônimo desse nome bem grande, né, que foi definido por essa organização aqui, o WiMAX Forum, né, como uma tecnologia sem fio que veio como alternativa para o cabo ou para o DSL, né? Mas hoje vocês devem perceber que algo que se difundiu muito mais foi a fibra ótica do que o WiMAX, tanto que a gente não tem tantos serviços de WiMAX em cidades do Brasil, né? Mas um cenário típico aí da implementação do WiMAX é a transmissão aí de 3 a 10 km com canais aí de 40 megabits por segundo. E daí se a gente pensar, né, na época do DSL isso era interessante, mas pensando agora com a fibra, eu mesmo tenho 300 megabits por segundo aqui de conexão na minha fibra, então não faz tanto sentido mais a gente utilizar essa tecnologia WiMAX, e ela se tornou uma tecnologia muito mais comum para eu prover internet em regiões, por exemplo, rurais, né, em que eu não tenho talvez a conexão por fibra. E daí, saindo da região metropolitana, né, pensando em cidades, né, eu tenho as redes do tipo WAN, são Wide Area Networks, né, que elas abrangem grandes regiões geográficas, geralmente aí países, continentes ou até mesmo vários continentes, né? Então, essas WANs acabam sendo utilizadas hoje pela internet como um tipo de rede de trânsito para conectar, por exemplo, continentes, né? Então, como é que eu acesso hoje pela internet um servidor que está lá na Europa ou que está nos Estados Unidos e com relativamente baixa latência, né?
Então, para isso, eu tenho um ponto de conexão, que são essas redes de trânsito. Inclusive, eu coloquei o conceito delas aqui. Que são obrigatórias, né? Eu diria hoje, para o funcionamento da internet. Mas um exemplo bem interessante de WAN que nós temos no Brasil, tem certas coisas no Brasil que são muito boas. Né? O sistema bancário no Brasil, aplicativos e conexão é muito bom, né, em relação a alguns outros países, assim como nós temos essa Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, não sei se vocês conhecem, a RNP, que é quem provê o sinal de internet para as universidades, institutos de pesquisa e outros tipos de institutos federais no Brasil. Né? Então, se vocês forem hoje no site da RNP, vocês vão ver que eles têm um mapa lá que mostra que no Rio Grande do Sul eles têm 91 pontos conectados, em Santa Catarina 144 pontos conectados, que até é uma surpresa. E no Paraná nós temos 69 pontos conectados. E se eu der um zoom nesse mapa, vocês vão ver que a gente tem 2 pontos de conexão em Pato Branco. Né? Então, quando a gente fala que o link de conexão da UTFPR Pato Branco é de 300 megabits por segundo, é porque esse é o link provido pela RNP para Pato Branco. Né? Então, a gente tem um link adicional de 100 MB que está em desuso ou para uso emergencial, né? Mas o link principal é um link de 300 megabits por segundo e que hoje, pessoal, pensando em UTFPR, olha que interessante, né? É 300 megabits upload e download, né? O mais normal seria a gente ver download, né? Porque eu estou acessando os sites e coisas, né? Então seria o mais tradicional. Mas verifiquem que a ocupação de upload hoje é maior que a de download. Né? Então, talvez pela grande utilização de sistemas em nuvem, né? Talvez porque hoje a gente não tem tantos professores no campus atuando, mas os que estão talvez estejam em aula remota, né? Utilizando bastante também o upload. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que nós temos um grande exemplo de WAN, né, a nível de Brasil, que é essa grande rede nacional de ensino e pesquisa. Né? Então, quando eu faço um download de uma distribuição Linux que está na UFPR, ou que está na USP, ou alguma outra instituição, em geral eu vou ter uma conexão mais rápida do que se eu fizer o download de outro local, porque eu tenho essa conexão, digamos, direta aí, entre as universidades, que é a rede RNP. Então, quando a gente pensa em WAN, né, aqui o texto fala empresa e filiais, mas eu poderia dizer universidades, né, no caso da RNP. Né? Então, eu tenho uma grande rede de computadores LAN lá dentro e elas são interconectadas por essa RNP. Né? Então, em geral, essa rede de conexão eu chamo de subrede. Né? E a conexão dessas WANs à subrede ela consiste em 2 componentes, né? Que obviamente são as linhas de transmissão, que no caso da RNP é fibra ótica, e os elementos de comutação. Né? Então, se eu pensar isso a nível de escritório, isso aqui veio do Tannenbaum, né? Mas eu teria as universidades aqui, eu teria as linhas de transmissão, inclusive eu sou formado lá no FSM, era comum cair a rede porque alguém resolvia abrir um buraco lá na entrada da universidade, cortava a fibra ótica e pronto, você foi a única conexão de rede que tinha o FSM, que era a conexão da linha da RNP. Né? E obviamente esse ponto aí chega num dispositivo de comutação, né? E daí desse dispositivo de comutação ele é integrado à LAN da universidade, né, ou da empresa. Então, em geral, uma organização ela não tem as linhas de transmissão, né? Essas linhas de transmissão são oferecidas por empresas de telecomunicações, que não é o caso da RNP. Essa é uma concessão nacional, né? E esses elementos de comutação a gente conhece, né? O nome mais popular deles hoje são roteadores, né? Então,
Obviamente, né, pessoal, um roteador tem vários níveis de complexidade, né? O roteador que a gente usa em casa não é a mesma complexidade do roteador em que vocês vão conectar a rede RNP. Né? Então, na maioria dessas WANs, as redes contêm muitas linhas de transmissão. Então, se vocês pensarem em essa RNP, né, vocês viram ali que tem Santa Catarina 144 conexões, o Paraná 69 conexões, então são N linhas de transmissões. E essas linhas de transmissões elas são conectadas por roteadores. Né? Então, uma linha precisa de conexão de pelo menos 2 roteadores. E linhas que não têm conexão direta, né? Por exemplo, se eu pegar algum lugar em São Paulo, provavelmente eu tenho que passar por algum ponto mais próximo ali em Curitiba, que vai ser roteado para outro roteador lá que está em São Paulo. Né? Então, esses elementos, esses roteadores, né, eles precisam tomar decisões de qual caminho usar, e geralmente a gente chama isso de algoritmo de roteamento, que provavelmente vocês devem ver falar bastante lá nas aulas de sistemas de comunicação, lá da engenharia de computação, redes de computadores. Né? Então, esse texto aqui veio do Tannenbaum, pessoal, mas vejam que não é bem mais assim. Né? Então ele diz aqui, uma grande diferença da LAN e da WAN é que em WANs os roteadores geralmente conectam diferentes tipos de tecnologia de rede. Né? Então as redes de escritórios podem ser Ethernet e Wi-Fi, enquanto as linhas de transmissão de longa distância são do tipo SONET. Né? Mas se a gente pensar na própria internet de casa, quando eu tenho um link de fibra, eu não estou usando nem Ethernet nem Wi-Fi. Né? Então esse roteador que eu tenho em casa, ele é uma conexão de um ponto de WAN, né? Que é dada, que a porta de entrada que eu tenho é a MAN, que é o provedor de internet. Né? Então, ele diz aqui que as WANs são internetworks, né? Que são compostas de várias redes, mas se eu pensar hoje, né, do jeito que as coisas estão, né, a própria conexão de várias MANs, né, podem ser vistas aí como a geração de uma WAN. Né? Mas, qual que é o foco da disciplina, pessoal? A gente quer falar de rede, de como que eu faço um enlace de comunicação com a Europa, com os Estados Unidos, ou mesmo para chegar em Curitiba. Isso, ou esse tipo de tecnologia, é plenamente resolvido. Né? Isso tudo existe equipamento comercial, existe o profissional dessa área, é um profissional altamente qualificado em redes, e esse não é o nosso foco. O nosso foco são redes PAN e sua derivação sem fio e redes LAN e sua derivação sem fio, para que eu consiga fazer a conexão, por exemplo, de um dispositivo com outro dispositivo, vamos supor, uma rede para controlar os inversores dos painéis de geração fotovoltaica que a gente tem instalado no campus. Né? Ou interligar alguns sensores de agricultura de precisão que estão em algum local lá do campus a um controlador que está em outro local. Né? Então, a ideia da disciplina é focar principalmente nessas redes menores, né, em regiões geográficas menores. Obviamente, a gente usa alguns conceitos de cloud computing que vai envolver eu utilizar uma MAN e uma WAN, mas eu não vou entrar nos detalhes de como que essa conexão funciona. Então, partindo do pressuposto que eu vou trabalhar com PANs e LANs, né, então a gente vai trabalhar tudo que envolve esse tipo de rede, desde a camada física até a camada de aplicação, mas a gente não sabe direito ainda o que é uma camada. Né? Então, a organização de redes ou de protocolos de comunicação em camadas é o assunto da próxima aula, e ele vai servir basicamente para a gente ampliar um pouco o que é o conceito de cada camada, e daí chegar aos pormenores da camada. Então, como é que eu pego a camada física, o que
o que compõe a camada física. Então ela tem o tipo de conexão, a codificação, modulação, tudo isso está envolvido na camada física e a gente vai abrir o leque de cada uma dessas camadas. Então essa é a ideia da próxima aula. A gente se encontra lá. Então, até lá, pessoal.